Olá pessoal, meu nome é Célio, eu sou psicólogo. Hoje eu quero falar de um tema muito importante ligado à família, que é a violência intrafamiliar. Quer dizer, a violência entre, pessoal que faz parte de um núcleo familiar, pessoas que estão ligadas, que é pai, mãe, filho e principalmente na infância. São sinais que não é fácil ser percebidos através dos sentidos. Não consigo talvez perceber que uma criança está sendo violentada dentro de casa. E não é pelo um estranho, é pelo um pai, pela uma mãe, pela uma avó, pela uma tia, pelo tio. Até em casos graves também, além da violência física, também a violência sexual, a violência também que vem agregada, também associada à violência psicológica e social. Então, tudo isso traz reflexo para a criança, além de causar também até outros danos, principalmente a uma problemática de um falecimento, por exemplo. Então, um cuidado que nós temos que ter, e presta atenção nesse vídeo que eu vou trazer essas informações. Primeiro, transgeracional. O que é transgeracional? Que é através de geração em geração, os nossos comportamentos, eles vão sendo o quê? Transmitidos através de padrões. Então, da forma que minha avó corrigia a minha mãe vai estar corrigindo a minha vida. E eu vou estar passando isso de geração em geração. Só que nas gerações existem novas culturas, novos pensamentos, novos desafios, novos movimentos. Então, não é um padrão que foi idealizado lá no passado com a minha geração da minha avó que vai funcionar com o padrão de hoje. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque até hoje a gente traz raízes do passado e aquelas raízes não foi legal no sentido de trazer informações psicológicas e informações emocionais a reflexo hoje do adulto. Então, toda violência não é justificada. Tem uma resposta comportamental reflexiva daquilo que eu fui na infância. Então, a minha geração vai repassando essa informação. Por exemplo, um pai que é muito agressivo, com certeza ele teve também na sua geração um pai agressivo. Muitas vezes pode repetir os casos. Vou dar um exemplo, talvez, de uma situação. Um filho que foi abandonado pelo pai. Agora ele tem um padrasto. Esse padrasto é violento. Olha só a problemática, olha só as duas situações que acontecem no emocional dessa criança e que fica reflexivo numa vida adulta e problemática. Esse pai que era filho e foi rejeitado, ele foi com sentimento de abandono. Então não tinha nenhum preenchimento de segurança, confiança e cuidado na vida dele. E aí ainda teve um padrasto que trouxe informações disfuncionais que como que é para lidar nas situações da vida, então ele vai se tornar um agressor, ele vai se tornar um abusador, ele vai se tornar muitas outras coisas. É claro que não é um fato, uma regra, porque nós estamos com uma complexidade falando de cérebro, falando de mente e comportamento. O ser humano, ele não é uma resposta sim e pronto. Então ele pode mudar? Pode, conforme o ciclo de vida dele. Se o ciclo de vida dele tem uma educação, é educativo emocionalmente, socialmente e psicologicamente naquilo que ele vai estar sendo funcional, naquilo que vai ter um hábito mais adequado, naquilo que vai interagir melhor, naquilo que ele vai interagir com ele mesmo, sentir mais estável emocionalmente, com certeza ele vai melhorar, ele não vai se tornar essa pessoa. Mas nós estamos falando de crianças também, nós estamos falando de crianças que estão isoladas dentro de um quarto, estão isoladas dentro de uma casa, numa cama, dentro de um banheiro e são torturadas. Crianças que são torturadas psicologicamente. Quer ver sinais que crianças podem ter a alguns acessos de violência? Crianças que são mais fechadas, crianças que não compartilham tanto, crianças que não são muito sociáveis, crianças que irritam com uma facilidade, crianças que se agridem com elas mesmas, crianças que agridem um coleguinha da sala, crianças que fisicamente urina mais que o normal, mais frequente no seu período noturno, crianças que têm pesadelos. Então, tudo isso pode trazer sinais. Não está dizendo que
está acontecendo algo, mas com combinações comportamentais, combinações nos pensamentos, combinações com sintomas físicos, isso pode sim trazer reflexo que alguma coisa está acontecendo com essa criança dentro da casa dela, onde existe a ideia e o pensamento de proteção. Já começa por aí. E aí eu já não tenho esse pensamento de proteção. Olha o tanto que é grave isso, né? Então, os comportamentos de padrões da nossa vida de geração em geração, a gente quer manter, porque funcionou comigo quando eu era filho. Não, meu pai, para fazer com que eu estudasse, ele batia em mim. Essa geração de hoje precisa apanhar. Quantas vezes a gente já escutou isso, né? Então, a gente está falando de uma geração que foi machucada com feridas. Uma geração que hoje são a geração das rejeições, que os pais não eram tão presentes e algumas atitudes eles eram agressivos. Então nós temos que ter um cuidado, né, de ter um discurso desse, até de influenciar e estimular. Qual que é o nosso estímulo para os nossos filhos? O nosso estímulo para os nossos filhos é cuidado, segurança e confiança. Sabe onde que a gente tem eles? Nas percepções de sentido? Cuidado, ouve mais o seu filho. Muitas vezes eu bato nele, muitas vezes eu vou agredir ele, muitas vezes eu faço coisas por meu impulso. E não porque aquele ato, aquela situação foi algo para ser ensinada e disciplinada. Uma vez, em terapia, um pai chegou em mim e falou assim, não, eu corrigi meu filho. Né? E não passou de ano, tirei o tablet dele, ele ficou 6 meses sem um tablet. Eu falei isso para ele. Aí eu perguntei para o pai, a disciplina é para o seu filho ou é para você? Aí ele ficou sem responder. Depois eu fiz outra pergunta. Você dá conta de ficar 6 meses sem entregar o tablet para ele? Então não faz uma disciplina que você não dá conta de cumprir. É um dano psique e social para a vida dessa criança. Ele vai entender que tem muitas coisas que vai faltar respeito, vai faltar confiança em interagir com essa situação. Uma outra coisa também é a segurança. Como falei, o cuidado é ouvir. Muitas vezes a gente quer só falar com o filho, né? E o filho quer trazer algum assunto que é da criança, que é do conteúdo de criança, que é um conteúdo chato. Ah, não vou ter tempo para isso, eu tenho muita coisa mais importante para ouvir, para falar com meu filho. Aí seu filho vai trazer uma coisinha ali tão bobinha de um joguinho de celular, e você fala assim, não, larga isso aqui para lá, depois eu vejo. Ouve a sua criança. Ouvir é você mostrar que você cuida dela, você tem atenção para ela, você foca com ela, e o que você precisar pode contar comigo. E muitas vezes, essa violência intrafamiliar vem com esses fatores, né? Comportamentais em relação a alguns padrões que a gente segue e a gente raiza eles dizendo que é o melhor para nossas vidas. Outros fatores de risco, além de transgeracional, que é importante falar sobre isso. Interação e comunicação disfuncional, como acabei de falar. A gente quer falar, mas não quer ouvir eles. Nós estamos falando da herança da sua vida, nós estamos falando dos seus filhos. Nós estamos falando, talvez, daquele que é padrasto e cuida. Aquele que é pai e cuida. Aquele que gerou, aquele que adotou e cuida. Então, nós estamos falando de uma criança vulnerável, uma criança que está ali como uma esponja para ouvir e ser inspirada de todas as informações possíveis. Das suas crenças, das suas informações. Agora, se você briga muito em casa, se você tem muito o xingamento, se você bate muito, se você é muito agressivo, você está trazendo uma assertividade bloqueada para o seu filho. Seu filho ele não vai manifestar num ambiente que é agressor. Um ambiente que você talvez agride, briga com a sua esposa. Muitas meninas, que hoje mulheres que eu atendo, são tímidas, inclusive têm uma dificuldade de ser assertiva nas suas emoções, não tem uma facilidade de expressar as emoções, porque no passado o padrasto ou o pai, a figura paterna principalmente, era um pouco agressor, bebia, aí na bebida dava aquele estímulo para fazer alguma coisa que era de agressão, a criança fica com medo, fica acuada, e aí o que fica acuado também, bloqueado? As suas emoções. E aí quando chega a ser um adulto, vai ter dificuldade nos prejuízos, nas áreas
profissional, na área do relacionamento, na área da família, do conjugal. Então, tudo isso é pontuado e traz uma reflexão no adulto. Por isso que é importante a gente pensar sobre as nossas educações, começando de mim mesmo e começando o que eu posso ensinar para os meus filhos. Como que eu posso interagir isso com os meus filhos. Uma outra coisa também, que é um fator de risco, que é importante a gente observar e lidar com isso, a gente aprender a lidar com isso, porque educar um filho, educar uma criança até é mais fácil. É até mais fácil. Difícil é educar adulto, educar pessoas que estão, o quê? Formadas ali nos seus pensamentos e que não mudam. São pessoas que mantêm ali o tal do cabeçudo, né? É um pai cabeçudo, é uma mãe cabeçuda, que só vive daquele jeito ali. É naquela mania, naquele padrão que ela foi construída. Só que às vezes foi um padrão construído através de sentimentos. Como eu acabei de falar, uma geração que vem de sentimentos de rejeições e sentimentos também de abandonos. Outro fator de risco é um comportamento excessivo, inclusive caótico, quer dizer, desordenado. Do nada ficar com raiva, impaciente, estressado, fala coisa, a criança não tem nada a ver. Isso é uma agressão também. Isso atrapalha no desenvolvimento psicossocial da criança. A criança vai receber aquela informação um pouco amedrontada. Por isso que a geração que nós estamos formando é uma geração com pânico, a geração do medo, a geração da insegurança. Quantas pessoas inseguras tem nesse mundo? É muita gente. Se no mundo tem 1000 pessoas, tem 1001 inseguro. Não sei de onde que vem mais um, mas é tudo isso. A gente é muito inseguro, porque a gente está formando os inseguros da vida. E a gente pode trazer isso através dos nossos estímulos. Segurança emocional. Como? Tato, abraço. Conversa mais encostando no seu filho, pegando na mão, abraçando mais. Você pode fazer isso, você pode abraçar. Você sabia que você pode abraçar seu filho? É importante você saber disso. Outro fator de risco, relação conjugal, fundamental. Até porque é daí que começa uma angústia, talvez. Relação conjugal e um par parental, quer dizer, os dois, o pai e a mãe. Situações de briga, situações de separação, situações de conflito, violência entre um outro. A criança está vendo tudo aquilo ali. E detalhe, numa separação, por exemplo, a criança se sente o quê? Culpada. Ela vai se tornar adulta e vai ficar com esse sentimento de culpa. Porque, na verdade, vai pensar que está brigando por conta dela. Olha só, olha os conjuntos de coisas que acontecem dentro de um lar. Os principais traumas que acontecem é dentro de um lugar que chama e que dá a ideia de proteção. Olha que coisa. É muito contraditório, não faz parte. Um lugar que era para ser lar e proteção é onde que traz mais trauma. E a gente não enxerga isso, a gente não está vendo isso. A sociedade não consegue ver através das paredes, das janelas, das portas. Talvez a gente ouça algum barulho, mas fala assim, mas a família vai se resolver ali. Mas alguns sinais a criança está trazendo. Traz principalmente no colégio, traz talvez num cursinho que ela está dando, que ela está tendo aula de natação, traz aonde ela estiver socialmente. Ela vai demonstrar ou muito restrita ao social, ou vai demonstrar muito excessivo num comportamento mais irritante, mais agitado dentro de um social. Então a gente tem que pensar nos extremos. É uma criança que está mostrando uma ansiedade devido a uma angústia, e essa angústia foi formada dentro de casa, na nossa própria casa. É um cuidado que nós temos que ter. Um outro fator de risco é os hábitos ruins e rotinas sem determinação. Quer dizer, a criança passa a ser adolescente não está nem um pouco ligando com obrigações dentro de casa. Não, já começa lá numa idade, até de 5, 6 anos, tem algumas obrigações individuais com seus brinquedinhos. Depois do 8 a 10 anos, tem umas obrigações com quarto, aí vai aumentando os espaços, depois de 10 a 12 anos, com obrigações dentro de casa. Você não está colocando seu filho escravo, não. Você está colocando responsabilidade para o seu filho. Uma vez minha esposa chegou em mim e falou assim, sério, mas ele tem 15 anos, por que vai trabalhar e não precisa?
Amor, não é questão do dinheiro, é questão de responsabilidade. Aí ele começou a acordar às 6 horas da manhã, porque a empresa que ele trabalha, ele tinha que chegar lá de um ônibus da empresa às 8 horas. E a coisa maravilhosa que ele aprendeu na vida, responsabilidade. Nós precisamos focar mais em jovem aprendiz. Quando seu menino tiver numa idade para trabalhar, trabalha. Porque o que está acontecendo? O inverso. Eles estão passando a noite e por insônia, por depressões, e aí vai acabar jogando, porque aí troca o sono pelo jogo. Com certeza para o cérebro é melhor o jogo, porque os sentidos de olhar, de ouvir, de tato ali do jogo é mais atraente do que dormir. Né? Dormir vai ter mais dificuldade. Aí a pessoa um adolescente tem dificuldade de dormir, vai para o jogo, fica até 4 horas da manhã no jogo, vai dormir, fica à tarde dormindo. Como que não tem depressão e pensa suicídio? Hábitos ruins. Baixa a dopamina, serotonina por conta da insônia, vai cair em depressão, vai ficar pensando que é inútil, vai pensar que é incapaz, vai pensar que a vida não presta, e depois ainda o pai não entende, a mãe não entende, vai chamar de vagabundo, vai chamar que é preguiçoso, precisa trabalhar e faz aquela pressão. Aí tem uma pressão, ele já se sente culpado, ele já tem um pensamento suicida, o que ele vai fazer? Provoca o suicídio, a tentativa de suicídio. Pessoal, estou falando uma coisa séria e que chama violência intrafamiliar. Nossa Senhora, mas você falou tanta coisa. Para mim, violência era só bater no chinelo. Não, a violência intrafamiliar é psicológica, é social e física. Às vezes a gente, sem perceber, a gente está sendo violento psicologicamente. Eu vou te bater, cala a boca. Se você não calar a boca, eu vou te bater. Você vai ver se eu não vou te bater. Engole esse choro. Engole esse choro. Fica calado. Quem manda aqui sou eu. Eu que sou seu pai. A criança fica pensando assim, gente, será que ele acha que eu não sei que ele é meu pai? Quem fala que eu sou o pai ou eu sou a mãe, é porque faltou alguma parte na relação para ser tratada. E a gente quer, depois do adolescente sair do quarto, que está lá trancado no quarto. Por que o adolescente tranca a porta do quarto? A porta do quarto é o sentimento dele. Ele está trancando ali, é o seu sentimento. Aí a mãe chega em mim e fala assim, ô doutor, meu filho, adolescente, está lá trancado no quarto. Eu queria uma ajuda para tirar ele, para fazer alguma coisa. Aí eu só pergunto algumas informações. Uma delas importante é dizer assim, na infância, você brigava muito, porque tinha muita briga, tinha muita violência no ambiente, do tipo também de mandar ele calar a boca? Tinha, eu falava várias vezes para ele calar a boca. Então, agora ele está em silêncio, ele está trancado dentro do quarto dele. Você ensinou ele a fazer isso. Agora a gente tem que retrabalhar, a gente tem que ressignificar essa criança novamente. É mais difícil. Por isso que educar não é os filhos, educar é os pais. Nós precisamos entender, colocar a nossa posição em uma posição de amor para acolher essas crianças. E o pior, que está acontecendo tantos cenários, até de morte, de crianças sendo violentadas, abusamento, com abuso sexual, com violências físicas. Por quê? Porque falta o quê? Amor, falta compreensão, falta carinho, falta cuidado, falta segurança em você. Não é você para o seu filho. Porque faltou em você. Eu sei que faltou em você. Por isso você está externalizando, por isso você está tendo comportamento disfuncional. Então pede ajuda, procura um profissional. O melhor presente para o seu filho, para o dia das crianças, Natal, a data que for, aniversário dele, o melhor presente para o seu filho são pais saudáveis. Pais que produzem, incentivam, estimulam, inspiram saúde emocional para os filhos. Então, pessoal, fica a dica para esse vídeo. Passa, repassa, multiplica essa informação desses vídeos, que é uma informação enriquecedora de tudo aquilo que estamos fazendo. E eu vou terminar dando um exemplo, um testemunho meu que aconteceu. Muito tempo atrás, eu tenho 4 filhos. O segundo mais velho. Muito tempo atrás, o que aconteceu?
e fez muita bagunça no dia, e é assim, tem pais que segura para corrigir. Aí eu não aguentei, fiquei nervoso. Aí chamei ele, né? Fui chamar ele para o quarto para corrigir ele. E aí quando eu pus ele na minha frente, eu fui falar para ele, ó, você fez muita bagunça hoje e tal. Eu ia já corrigindo ele. Inclusive, você até xingou a sua mãe de burra. Aí ele pôs a mão na cintura, e isso ele tinha 8 anos. Ele falou assim, então é assim, pai. Você pode, eu não posso. Na hora, quebrantei, na hora, baixei a cabeça e falei assim, como que eu vou corrigir meu filho se eu não estou dando o exemplo? Então a minha palavra tem que ser o meu exemplo de atitude. O que é que eu fiz? Peguei meu filho, levei para minha esposa, pedi perdão, por quê? Porque ele escutou uma vez eu chamando ela de burra preguiçosa. E ele falando a mesma coisa porque repetiu o pai. Então qual a educação que nós temos que ter em casa? Pais. Eu sei que é mais difícil, eu sei que é mais trabalhoso, principalmente aquele que nunca recebeu na geração passada, transgeracional, no sentido de emoções, até mesmo ligado a sentimentos de rejeição, abandono e essas problemáticas de tristeza. Então eu sei que é difícil, mas o que precisamos corrigir primeiro não é os nossos filhos, é os nossos pais. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.